Você sabe quanto vale seu imóvel hoje? Se a resposta for mais ou menos, cuidado. Muita gente perde dinheiro quando vende seu imóvel porque baseia o seu preço em anúncios na internet. Busca ali 2 ou 3 anúncios e já, baseado nisso, precifica o seu próprio imóvel. E o problema é simples, anúncio, gente, não significa o preço real de venda. Hoje eu vou te mostrar como descobrir o valor real do seu imóvel e evitar que você perca aí 30, 40, 50 mil reais por ter precificado de forma errada o seu imóvel. Fica comigo até o final que eu vou te mostrar os principais fatores que realmente definem o preço real do seu imóvel. Se você é novo por aqui, meu nome é Rodrigo, trabalho aqui na Manitree Arquitetura junto com a Thalita. E aqui nesse canal nós falamos muito sobre esse mundo da arquitetura, mas especificamente sobre questões imobiliárias como avaliação, inspeção predial, planos de manutenção, regularização de imóvel. Se esse tema te interessa, já se inscreve aí no canal. O erro número 1 na hora de vender o seu imóvel é se basear em anúncios da internet. A pessoa vai lá, entra nos sites, tem muitos aí conhecidos, procura ali 2 ou 3 imóveis semelhantes, vamos supor aqui que seja um apartamento. Olha ali o anúncio e preços de 2 ou 3 apartamentos e pronto, já cria o seu anúncio também baseado nessas informações. Mas existe um ponto aqui que eu quero chamar a atenção de vocês. Pessoal, preço de anúncio, valor de anúncio, não é realmente o preço praticado no mercado. Não significa que aquele imóvel foi vendido por aquele valor que está lá no anúncio. Muitos imóveis ficam meses anunciados porque o preço do anúncio, o valor do anúncio está muito mais alto do que o valor real de mercado. Outro erro ali muito comum é se basear em frases, por exemplo, meu primo falou que vendeu a casa dele por X valor. O meu vizinho vendeu o apartamento dele por X. Na minha opinião vale mais. Essa frase é recorrente. Mas, pessoal, opinião não vende imóvel. Não vai vender o seu apartamento, não vai vender a sua casa. Então vamos entender o que realmente define o valor do seu imóvel? Vamos lá. Em primeiro lugar, é a localização. Esse é um dos fatores mais fortes, é o que mais influencia no preço de venda do seu imóvel. Porque assim, às vezes mesmo, vamos supor de novo aqui uma casa. Fica na mesma região ali, no mesmo bairro, 2 ruas de diferença entre as 2 casas. Casas muito parecidas. Mas olha só como a localização vai mudar o valor da venda desse imóvel. A casa A, ela fica do lado da escola, fica mais próxima do mercado. Tem uma parada de ônibus bem ao lado. Então isso aí já muda drasticamente o valor do imóvel. Mesmo bem próximo, 2 ruas. Mas a casa A está muito mais bem localizada do que a casa B, nesse nosso exemplo. Metragem e distribuição é outro ponto muito importante. Porque às vezes um apartamento de 70 metros quadrados, em comparação com um de 80 metros quadrados, o preço de venda dele vai ser maior. Mas por quê? Se a metragem é menor? Porque ele é muito mais bem distribuído, o layout é muito mais bem resolvido do que o de 80 metros. Então, essa melhor distribuição, esse layout mais bem organizado, ele vai vender mais fácil e por um preço maior do que o apartamento de 80 metros quadrados, mas que tem uma distribuição muito ruim. O estado de conservação. É claro que um apartamento, uma casa reformada, geralmente ela vai levar uma vantagem. Mas se a reforma for mal feita, nem sempre isso significa uma vantagem real na hora da venda do imóvel. Andar, posição e ventilação. Vamos fazer uma outra comparação aqui. No mesmo prédio, temos 2 apartamentos. Só o apartamento A fica nos fundos e o apartamento B fica na fachada. Só que esse prédio ele tem uma rua muito movimentada. Faz muito barulho, carro toda hora, fumaça, ônibus, enfim. E o apartamento que fica nos fundos é mais silencioso. Então, esse posicionamento às vezes pode enganar um pouco. Às vezes o do fundo vai valer um pouco mais, justamente por ele ter uma maior privacidade, por ter menos ruído, ser mais silencioso. É claro que posição com relação ao nascer do sol, se tem uma vista livre, se tem uma vaga na garagem, tudo isso vai influenciar. Documentação. Muitas das vezes existe um lote, uma casa, que a documentação tem alguma irregularidade, está em processo de inventário. Isso vai atrasar a venda do imóvel, isso vai dificultar também na hora ali de você estabelecer um valor mais justo por ter essa documentação travada, vamos dizer assim. Um fator que muita gente simplesmente até desconhece, que é o mercado real da região. E assim, então uma pergunta muito simples. Quantos imóveis semelhantes realmente foram vendidos na região? Qual foi o preço praticado, de fato, pela venda? Como eu falei lá no início, não é só o valor do anúncio que define se realmente estão vendendo por aqueles valores. Muitas vezes o anúncio está um valor X e a pessoa acaba vendendo por um valor Y. Então, a gente tem que entender o valor real de mercado praticado na região em imóveis semelhantes. Agora vamos falar, claro, que é sobre o risco de errar no preço. Muitas vezes você pode colocar barato demais e aí perder na venda do seu imóvel valores altíssimos, 30 mil reais, 50 mil reais, por você ter colocado barato. Vai vender rápido?
Claro que vai vender rápido, está muito barato. Você vai até ficar com aquela sensação, nossa, fiz um bom negócio, vendi super rápido. Mas e aí, será que compensa deixar 50 mil reais para trás, ou ter errado no valor na hora de precificar? Ou então, o outro cenário, coloca caro demais. Aí o imóvel pronto, fica encalhado. No começo até tem uma procura, mas daqui a pouco nem mesmo os corretores querem tentar vender o imóvel para você, e ajudar nessa venda. E as pessoas começam a desconfiar, né? Pô, essa casa, esse apartamento, essa faixa está sempre de pendurado, já tem 2 anos que a gente passa aqui e esse imóvel está vendo, será que tem algum problema de documentação, algum problema estrutural nesse imóvel? Então, colocar caro demais também não significa que você vai ganhar muito dinheiro na hora de vender o seu imóvel. Como descobrir então o valor certo? Tem algumas opções. A primeira delas, uma pesquisa comparativa séria. Comparar imóveis semelhantes da mesma região, o padrão e as características. Tem também uma análise técnica, considerar o estado do imóvel, o mercado local e particularidades. Ou uma avaliação imobiliária profissional. Aqui entra o caminho mais confiável. A avaliação imobiliária utiliza critérios técnicos para estimar o valor de mercado com base em uma metodologia adequada. E é muito útil para quando você vai vender, quando vai comprar, quando há uma partilha, um inventário, quando é para financiamento, ou você quer fazer algum tipo de negociação, ou simplesmente para não tomar decisão no escuro, porque você vai ter um documento feito por um profissional devidamente habilitado e preparado para descobrir, através de uma metodologia, o valor real, o valor justo do seu imóvel. Então, com esse documento em mãos, você vai conseguir tomar uma decisão pautada em algo real, em algo que foi feito por um profissional. Quando vale a pena fazer uma avaliação, então? Quando o seu imóvel tem um alto valor, em processos de herança ou inventário, divórcio, às vezes você quer vender com urgência e não vai ter tempo de fazer uma análise, uma comparação você mesmo, uma análise séria, então você vai lá e contrata um profissional para fazer isso para você. Ah, o imóvel está parado há meses, estou tentando vender, será que não está precificado errado? Talvez fosse melhor você contratar um profissional para ele descobrir isso para você com a metodologia técnica adequada. Agora pensa comigo, se um erro pode fazer você perder milhares de reais, investir em informação técnica faz sentido? Se você pretende vender o seu imóvel em 2026, o meu conselho para você é: não precifique no escuro. Preço errado custa caro. Antes de vender, é importante você entender o valor do imóvel que você está tentando negociar, que você pretende negociar. Se você quiser uma orientação profissional ou mesmo uma avaliação do seu imóvel, entre em contato comigo. Se esse vídeo te ajudou, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo. Você acha que o seu imóvel ele está acima ou abaixo do preço? Me diz aí, você já negociou o seu apartamento, a sua casa e achou ali que vendeu barato demais? Ou tentou vender e até desistiu porque nunca apareceu nenhum comprador que de fato quisesse comprar o seu imóvel? Comenta aí embaixo se você já passou por uma dessas situações. E não se esquece de se inscrever aí no canal. Valeu, pessoal!